A todos, nossos cumprimentos ao presidente deste tribunal, o excelentíssimo senhor desembargador Jorge Manuel Lopes Lins, na pessoa de quem cumprimentamos os servidores, as autoridades e o público aqui presente. Um dos principais objetivos da Justiça Eleitoral é a busca pela inclusão e pela garantia da plena participação dos povos indígenas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, inaugurou no dia 18 de abril de 2023, no TSE, a exposição fotográfica Eleições e Povos Indígenas. A mostra tem como objetivo dar publicidade a projetos da Justiça Eleitoral que estimulam e promovem a participação desta população no processo eleitoral, com destaque para aquelas iniciativas que levam o serviço eleitoral a localidades indígenas de difícil acesso. Uma dessas atividades retrata a operação montada juntamente com o TRE Amazonas em 2021 para a instalação de zona eleitoral em área indígena no Vale do Javari, na fronteira com o Peru. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas convidou para este evento o juiz eleitoral de Novo Airão, Dr. Túlio de Oliveira Dorinho, bem como a advogada indígena pertencente à etnia Baré, Cristiane Soares de Soares. Nesta oportunidade, irão palestrar acerca do tema A Justiça Eleitoral e os Povos Indígenas, o TRE Amazonas, em prol do acesso substancial ao voto. Também contaremos com a presença do senhor Jaime de Acara, antropólogo indigenista dessano, tratando do tema Cosmologia Dessana, um ensaio sobre a geomitologia de ritos musicológicos. Bom, senhoras e senhores, neste momento, convidamos para compor a mesa de honra deste evento as seguintes autoridades. O excelentíssimo senhor desembargador Jorge Manuel Lopes Lins, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Convidamos também o excelentíssimo senhor doutor Fabrício Frota Marques, juiz eleitoral e vice-presidente da Escola Judiciária Eleitoral. O excelentíssimo senhor doutor Túlio de Oliveira Dorinho, juiz eleitoral da comarca de Novo Airão. Convidamos também Inori Canamari, mulher indígena pertencente à etnia Canamari, advogada e presidente da Comissão de Amparo e Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas. A ilustríssima senhora doutora Cristiane Soares de Soares, advogada indígena da etnia Baré. O ilustríssimo senhor doutor Isael, advogado indígena da etnia Munduruku. O doutor João Melo Farias, coordenador da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI. O senhor Jaime de Acara, antropólogo indígena dessano. O senhor Ismael, cacique da etnia Munduruku.
E também a doutora Melissa Lavareda Ramos Nogueira, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Já que as autoridades que compõem a mesa solene estão de pé, pediria que os demais participantes deste evento ficassem em posição de respeito para que possamos juntos ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro na língua Nhengatu, interpretado pela professora indigenista Natalina Martins. Tacindo Ipiranga, sui Amurachara, sui Quirimbaua, Mireta, Chapucoaie, Curaci, Timareceu, Iravera, Yahweh, Sendi, Wacaupiarame, Mansara, Yepeuaçua, Aricuia, Neiua, Quirimbaçaua, Nerece, Equetimarecessa, Usa Ipirama no Sauirumu, Ilhaça sua, Agustari, Yahweh, Brasil, Turuçu e Quero Piueira, Yahweh, Gustari, Samandari, Sau e eu sul, Niuacaupe, Puranga, e Suriaçu, e Sendi, Curuçarangaua e Uquauá, Turuçua e Ibireceuara, Puranga e Turuçu Ceceuara, Turuçu Ceceuara, Sundequiti, Viaçai sua, Cia muita inde Brasil e Viaçai sua, Membira Itacoivi tamanha, Puranga e Via Gustariua Brasil. Puranga, Uienu, Iauewarate, Paraná, Sendi, Chapuçaua, Irumu, Brasil, Sendi, América, Putira, Irum, Pissaçu, Iuaca, Curaci, Muturi, Ibiçui, Purangauá, Turuçu, Gustariça, Iuacopé, Yanewi, Timarecessa, Saipirama no Sauirumu, Ibiaçai sua, Agustari, Yahweh, Brasil, Timarece, Gustari, Sauaique, o Pitaçu, a bandeira, Yahwehara, Esse, Suikiripauá, Timarece, Gustari, Salsaçaua, o Miarame, Justiça, Quirimbaua, Sauairum, o Macurita, Iratiuiana, Ticuriu, Siquie, Manu, Sauaçu, Viaçai sua, Cia muita inde Brasil, e Viaçai sua, Membira, Itacoivi tamanha, Puranga e Via Gustariua Brasil. Neste momento, passamos a palavra ao excelentíssimo, pedimos que as pessoas podem tomar seus assentos, muito obrigado. E passamos a palavra, neste momento, ao excelentíssimo senhor desembargador Jorge Manuel Lopes Lins, presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, para o seu pronunciamento. Bom dia a todos os senhores que aqui se fazem presente. Excelentíssimo senhor Dr. Fabrício Frota Marques, juiz de direito, juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e vice-presidente da Escola Judiciária Eleitoral.
Excelentíssimo senhor doutor Túlio Dourinho, agora sim, juiz eleitoral da comarca de Novo Airão. Senhor doutor João Melo Farias, coordenador da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI. Ilustríssima senhora doutora Cristiane Soares de Soares, advogada indígena da etnia Baré. Senhor Ismael, cacique da etnia Munduruku. Ilustríssimo senhor doutor Isael, advogado indígena da etnia Munduruku. Senhor Jaime de Acara, antropólogo indígena dessano. Senhora Inori Canamari, mulher indígena pertencente à etnia Canamari, advogada e presidente da Comissão de Amparo e Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Amazonas. Doutora Melícia Lavareda, diretora-geral deste TRE. Senhoras e senhores, todos os anos a Justiça Eleitoral promove ações que visam incluir os povos indígenas na mais importante manifestação da democracia brasileira, ou seja, a eleição. Este ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, por meio da Escola Judiciária Eleitoral, realiza este evento como parte de sua missão institucional de garantir que os povos indígenas não só exerçam a cidadania por meio do voto, como também participem ativamente de todos os momentos de uma eleição e do cenário político do país. O desenvolvimento de programas e ações de inclusão sociopolítica dos povos indígenas são muito importantes para efetivar o pleno exercício dos direitos de cidadania dessa população, que tem a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições reconhecidas em nossa Constituição Federal. Os povos indígenas são uma parte significativa da população brasileira, notadamente em nossa região norte. No entanto, muitas vezes são negligenciados, estereotipados ou ignorados nas discussões políticas e eleitorais, tornando necessário dar o devido destaque às suas lutas e conquistas ao longo da história do Brasil, na qualidade também de pessoas eleitas. O TRE do Amazonas, por intermédio do Núcleo de Cooperação Judiciária, está em negociação para firmar termos de cooperação com o Instituto de Direitos Indígenas para que informações da Justiça Eleitoral sejam traduzidas para as línguas indígenas ticuna, tucano, dessano, tariano, nengatu, munduruku, dentre outras. Essa iniciativa de cooperação interinstitucional, fundamentada na resolução do CNJ, número 350 de 2020, constitui uma das estratégias para a melhoria da prestação jurisdicional da Justiça Eleitoral do Amazonas perante os povos indígenas, possibilitando a correta transferência de informações para o eleitor indígena, ensejando assim que todos os procedimentos eleitorais se desenvolvam em harmonia e transparência, sem que estorvos possam desviar a vontade popular. A inclusão sociopolítica dos povos indígenas não deve ser uma ação exclusivamente da Justiça Eleitoral, mas um processo contínuo, constituído coletivamente, com a sociedade e com instituições que propõem a fortalecer a cidadania dos povos tradicionais do nosso Estado, na missão de preservar o máximo a sua cultura, a tradição e a originalidade dessa população. Dessa forma, agradeço a presença de todos, em especial aos palestrantes de hoje, o doutor Túlio de Oliveira Dourinho, aqui do meu lado, juiz eleitoral e professor da Escola Judiciária Eleitoral, a doutora Cristiane Soares, advogada indígena do povo Baré, e o professor Jaime de Acara, doutorando em Antropologia Social pela Universidade Federal do Amazonas. Tenham todos um bom evento e um bom dia. Obrigado, presidente.
Neste momento, passamos a palavra ao senhor doutor João Melo Farias, coordenador da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI. Bom dia. Porangara. Eu estou dizendo em língua geral, bom dia. Se eu disser bom dia em Saterê, é outra língua. Então, o Aco cessa, mudou totalmente, né? A gente quer falar com vocês sobre a importância de o Tribunal Regional Eleitoral. É uma tentativa séria, valiosa, de trazer os povos indígenas para esse contexto da justiça eleitoral. O Amazonas possui hoje 64 povos indígenas diferentes, 42 línguas diferentes ainda faladas pelos povos originais. Essas 42 línguas, elas são aglutinadas em 5 troncos linguísticos. Muito parecido, nós que falamos português, nós somos do tronco latino, falado pelos italianos, pelos espanhóis. As línguas são muito próximas, e elas são aglutinadas em troncos linguísticos, famílias linguísticas. E essa tentativa, do meu ponto de vista indigenista, falando em nome da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, ela é válida por quê? Porque o índio não tem visibilidade, gente. Os povos indígenas, como o presidente falou, sempre foram negligenciados. Sempre serviram de bucha de canhão para os regatons, para os comerciantes, e muitas vezes para os políticos. A população indígena do Amazonas tem condições hoje de ter 2 representantes na Câmara Estadual, e não tem nenhum. Porque são divididos, 62 povos diferenciados, trabalham muito em seus interesses pessoais, locais, não tem uma união, né? E desculpa falar assim, muitas vezes o político branco, ele trabalha justamente para dividir o índio, para que os índios não tenham representante, para que continue esse momento de, parece-me que é uma perpetuação do poder do branco, do Cariba, doutora, né, em cima dos índios. Então, essa tentativa de fazer com que os indígenas, lá onde começa o Brasil, Atalaia do Norte, lá no Vale do Javari, onde tivemos recentemente esses atos desastrosos da morte do Bruno e do jornalista que estava ao seu redor, trazer para a inclusão da justiça eleitoral os índios de Envira, do município de Envira, no Alto Juruá, índios que muitas vezes não falam bem português, não têm noção da sociedade branca, da sociedade não indígena. Trazer para esse contexto os Yanomami da região de Barcelos, índios que ainda andam nus, índios que não falam português, só falam a sua língua, amparados pela Constituição Federal, artigo 231 e 232, mantêm suas línguas, suas tradições, sua cultura viva. Então, trazer para esse contexto, transformá-los através da justiça eleitoral em cidadãos. Muitas vezes, eu digo, o exército prepara o índio para ser um militar. A igreja prepara ele para ser um cristão. E ninguém o prepara para ser um cidadão pleno. Vocês viram aqui a colega cantando o hino nacional na língua Nhangatu, ou Tupi da Amazônia, né? Ou Tupi do Rio Negro também é dito, porque o Nhangatu ele tem 3 sotaques, é dito, classificado como 3 sotaques. Tem um sotaque do Rio Negro, tem um sotaque do Baixo Amazonas e tem um sotaque lá do Pará.
né? É uma língua imposta, é uma língua criada pelos missionários para facilitar a descida dos indígenas ao redor das igrejas e facilitar o contato, a conquista, e que eu sempre reclamo também. As igrejas, apesar de elas terem um papel muito importante na civilização dos povos indígenas, no amansamento dos povos indígenas, mas ela nunca esteve preocupada, como ela se preocupa hoje, com a dignidade dos povos indígenas, com a cidadania dos povos indígenas. Ela sempre se preocupou de estar do lado do dominante, fazendo um papel através da cruz, invertendo a espada, muitas vezes até matando os povos indígenas. Isso eu não estou inventando na minha cabeça. Quem quiser se dar o trabalho de consultar Nossos Índios, Nossos Mortos, de Edilson Martins, vocês vão ver horrores que foi praticado pelas igrejas contra os povos indígenas. Tá? Então, a gente parabeniza a iniciativa do tribunal, no sentido de buscar dar visibilidade aos eleitores indígenas, trazê-los para dentro da urna eleitoral, para que eles possam também se fazer representar, dar visibilidade aos destinos dos povos indígenas. Eu lembro que aqui em Manaus, à frente de Manaus, no livro de Arthur César Ferreira Reis, ele está dizendo que dali do encontro das águas até as proximidades acima do Tarumã eram reduto, eram lar, eram habitat de povos Crixaná, Tarumã, Manaós, Uaimiri, Atuari e Baré. O que aconteceu com os Crixaná? O que aconteceu com os Manaós? O que aconteceu com os Tarumã? Foram extintos. Você só tem hoje esses nomes na literatura. Nós não temos gente físicos que os represente hoje. Só tem na literatura, brincando, nos escaninhos das bibliotecas. Tá? Restou o Baré, uma descendente Baré, infelizmente sem língua. Né? Por quê? Porque, pelo processo de aculturação, foram obrigados a perder sua língua. O povo Mura perdeu sua língua e optaram por aprender o Nhangatu, que é uma língua criada pelos missionários para facilitar a civilização. Tá? E hoje nós temos, em Manaus, um reduto, uma população indígena de aproximadamente quase 350 mil indígenas, que muitas vezes têm vergonha de falar que são indígenas, por causa do estigmatismo da sociedade e do preconceito que ainda reina na nossa cidade. Então, essa iniciativa do tribunal ajudará em muito dar visibilidade aos povos indígenas em Manaus e no interior de Manaus, no interior do estado. Ajudará em muito fazer com que essas histórias que eu estou tentando, eu tenho pouco tempo, que a gente poderia ter, se tivesse caxiri, se tivesse peixe muqueado, a gente poderia varar à noite falando para vocês. Tá? Então, mas como a gente tem pouco tempo, a gente espera que vocês que estão aqui presentes comecem a pensar melhor em relação aos povos indígenas. Nós, amazonenses, temos a cara de índio. Sempre digo isso. Nós, Manaus, nós somos uma cidade em cima de cemitérios manaós. E não pense, eu no início pensava que os índios estavam só na beira do rio, na beira do Rio Negro, na beira do Tarumã. Mas quando você constata a existência de cemitérios aqui para trás, na Cidade Nova, no quilômetro 23, no quilômetro 83, na M10, aqui para trás, cheio de cemitérios indígenas, de sítios arqueológicos que comprovam que um dia essa territorialidade toda foi ocupada por indígenas. E em função da colonização, da chegada dos brancos, perder o território, e hoje nós temos, FUNAI tem um déficit muito grande de problemas de ocupação urbanas ilegais em Manaus, muitas vezes incentivadas por pessoas que tentam ganhar dinheiro na costa dos índios, usando o indígena para fazer invasão. Depois vem a indústria do loteamento, vem a indústria da construção, e aí os problemas sociais só vão se acumulando. E a gente lembra que pelo decreto 1775,
nós, FUNAI, nós não temos capacidade, nós não temos poder legal de doar terra, de demarcar terra dentro do perímetro urbano de Manaus. Tá? Sempre falar isso para que os indígenas não pensem que a gente não faz isso porque a gente não quer, é porque nós temos uma imposição legal. Terra indígena são terras ocupadas imemorialmente, ancestralmente, por aquele povo. Geralmente, eles estão em zonas rurais. Por isso, a gente não pode demarcar terra na cidade de Manaus. Mas o conflito social, nós temos demais. E este evento em específico, eu espero que ajude a gente a repensar a situação dos indígenas em Manaus. Os indígenas possam ter políticas públicas habitacionais dentro da cidade de Manaus. E melhor ainda, com a ajuda do tribunal, a gente fazer ver os prefeitos do interior a gerar políticas públicas para que os indígenas tenham qualidade de vida dentro dos seus territórios, fazendo com que eles não venham para Manaus despreparados, desqualificados, ficar à margem da sociedade manauara. Tá? Então, a gente espera que esse evento sirva também para que os prefeitos possam melhorar a qualidade de vida, porque os indígenas nos seus interiores, nos seus municípios, são munícipes, são eleitores e são cidadãos dos municípios, que é a célula máter da nossa brasilidade, nosso Brasil. Obrigado. Neste momento, passamos a palavra ao senhor Ismael, cacique da etnia Munduruku. Já é minha vez, parente. E o cabião, Paruates, o Burés, Espachanon, Ismael Munduruku. Eu cumprimentei todos vocês e dei boas-vindas na minha língua, Munduruku, que foi ensinada por minha mãe. E quero cumprimentar o desembargador Jorge Manuel Lopes Lins, e as demais autoridades e os parentes indígenas que estão aqui, todos que estão dedicando um pouco do seu tempo para nos ouvir. Eu aprendi com o desembargador Dalifal que discurso bom é discurso curto. E se for curto, nem precisa ser bom. Então, eu vou ser bem curto. Quando me falaram e convidaram para este evento do TRE, desembargador, eu, conversando com meu irmão, doutor Israel, a gente se sentiu muito privilegiado e inserido só pelo convite. Só pelo fato de o tribunal tomar essa iniciativa. Eu me lembrei dos primórdios, quando contato com a minha família no Rio Mapiá, quando Vilas Boas se aproximou do Raoni. Me recordou essas coisas, porque eu vejo que existe um grande oceano entre a população indígena e a justiça, e que hoje está sendo encurtado, e que futuramente eu espero que não exista mais nenhum obstáculo nos separando a justiça eleitoral, o tribunal, as autoridades tão excelentíssimas, constituídas por mérito, por conhecimento, por formação. Não haja mais obstáculo entre nós. Nós temos muito ainda o que conversar, presidente. Nós temos muito o que conversar. A população indígena do nosso estado está muito longe da justiça. E a justiça precisa se aproximar de nós.
precisa se adequar aos nossos moldes. A justiça precisa se adequar aos nossos costumes. A justiça, o TRE, o tribunal, principalmente na questão eleitoral. Parentes, antes da eleição, vêm procurar cacique, como que vota? Eu achei que nunca ia ouvir mais isso na vida, e eu ouço isso todas as eleições. Cacique, como que vota? Me ensine. E eu pego uma calculadora e vou ensiná-los. Os parentes precisam ter acesso às urnas antes das eleições para que eles aprendam a manusear aquele equipamento. Se o parente veio aqui, eu recebi pessoas do Vale do Javari, de regiões muito, muito isoladas, que não falam uma palavra sequer em português. Na minha comunidade tem mais de 30 povos diferentes. Desses 30 povos existem pessoas que não falam uma palavra sequer em português. Ele não sabe dizer bom dia em português. Como se aproximar dessas pessoas? Eles estão aqui, no nosso estado, eles são amazonenses, brasileiros, que não falam a língua oficial brasileira, que não sabem votar, que não sabem ler, nem escrever. É fácil ludibriar e dobrá-los e manobrá-los na condição que eles estão. Privilégio de alguns indígenas, como eu, de ter estudado numa universidade, de ter passado por lá, e de ter me libertado, tirado dos meus braços muitas correntes, e dar um pouco de dignidade e representatividade para o meu povo, meus parentes. É muitíssimo importante a participação dos indígenas no processo eleitoral. É muito importante o Tribunal Regional Eleitoral se aproximar. Isso hoje é um ato histórico para a população indígena do estado do Amazonas. Muito histórico e muito importante para nós. Se aproximar de nós e se adequar, colocando as informações do tribunal em vários idiomas indígenas. Isso é muito importante. Para muitas pessoas pode parecer algo muito simples, fácil de fazer, mas não é fácil. E ainda se for fácil, muitos não querem fazer. E se aproximar de nós é algo muito importante. Porque é isso que nós queremos. Estar próximo àqueles que nos representam, àqueles que têm o poder de fazer. É esses que nós queremos, para que perto de nós possam entender, sentir e ver na nossa necessidade. Enxergar aquilo que só se dá de ver de binóculos. Precisamos estar mais perto um do outro. Somos também irmãos de vocês. Somos parentes de vocês. Se tem amazonense aqui, eu sou teu parente. Se tu buscar lá no teu antepassado, tu vai dar de cara com o indígena. Você vai dar de cara com a tua tataravó indígena, que não falava português. Isso é importante. Eu agradeço muito ao desembargador, agradeço a todas as autoridades e a esse tribunal por tomar essa iniciativa e se aproximar das populações indígenas. Muito obrigado. Bom, neste momento passaremos a palavra ao ilustríssimo senhor doutor Isael, advogado indigenista da etnia Munduruku. Então, bom dia a todos, bom dia a todas. Meus cumprimentos em cumprir o protocolo. Meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor desembargador Jorge Manuel Lopes Lins, ao excelentíssimo senhor doutor Fabrício Frota, que é juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e vice-presidente da Escola da Magistratura. Desembargador Jorge Manuel Lopes Lins, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. O excelentíssimo senhor doutor
Túlio Dourinho, juiz eleitoral da comarca de Novo Airão, a ilustríssima doutora Cristiane Soares, minha parenta, advogada indígena da etnia Baré, o doutor João Melo Farias, que é o nosso coordenador da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, o nosso amigo Melo. Esse aqui sou eu mesmo. O antropólogo Jaime Diácara, antropólogo parente indígena da etnia Dessana, está aqui. Meu irmão, cacique do Parque das Tribos, Ismael Munduruku. E a minha querida doutora, que eu tive o privilégio de conhecer, Melissa Lavareda, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral. Muito bem, senhoras e senhores, que alegria poder participar hoje aqui desse encontro e compartilhar com vocês um pouco da nossa vida de índio na cidade. E, primeiro, parabenizar realmente o tribunal, nosso tempo é curto, bem curto, mas... Primeiro, parabenizar o tribunal pela iniciativa, pela excelente iniciativa de aproximar os indígenas e a população indígena da justiça eleitoral. O desafio é grande. Eu lembro que eu sou advogado e, mais do que talvez qualquer outra pessoa que não milita na questão indígena, a gente lida com isso, com esse tema todos os dias. E realmente, como já pontuou meu irmão Ismael, é uma tarefa muito difícil. Difícil porque você não enfrenta só a máquina do Estado, a jurisdição, você enfrenta toda essa rede, essa cadeia de preconceito que é sempre muito presente. Outro dia eu conversando com um amigo meu, doutor Túlio, e ele me falava sobre onde o juiz começa sua carreira no Amazonas. Ele começa exatamente lá no interior, né? A sua primeira experiência no exercício da magistratura vai ser exatamente lá onde estão os indígenas, né? E quando ele se depara com isso, eu conversando com a doutora Aline, na reunião que antecedeu o nosso encontro, juiz eleitoral, e ela me relatava que existem expressões nossas, e são muitas expressões, que não dá nem para saber o que é. Eu até me lembro, ela disse, olha, doutor, outro dia uma pessoa falou, olha, a minha canoa afundou por causa do banzeiro. E ela me disse, eu não sabia o que era banzeiro. E aí agora, como é que descobre isso? Não é? Mas, enfim, isso é natural, é normal. Quem vem atuar no nosso Estado passa por esse tipo de dificuldade, e eu acredito que praticamente todos os juízes e os membros do Ministério Público, e também os colegas advogados que atuam no interior, passam por essa dificuldade. Mas eu quero, no meu curto tempo, eu quero dizer a esse tribunal e às autoridades aqui presentes que a Justiça Eleitoral dá um passo histórico importante. Os índios precisam também de cidadania. Precisam não apenas ter acesso a todas as informações referentes aos processos eleitorais, mas, principalmente, precisam da Justiça Eleitoral presente para facilitar a retirada dos indígenas, dos grilhões, da política ruim que maltrata tantos povos indígenas. Eu vou dar um exemplo aqui aos senhores de comunidades inteiras que são trazidas, às vezes, para a cidade para votar, e muitas vezes esse candidato que traz, a Justiça Eleitoral tem esse papel, né, de trazer os eleitores, de facilitar o transporte dos eleitores para exercerem a sua cidadania. Mas acontece que
o Amazonas é um continente, é um lugar de logística muito difícil. E acaba que muitos candidatos acabam fazendo isso. E comunidades inteiras, às vezes, vêm votar, presidente, doutor Túlio, e aí aquele sujeito não se elege e a comunidade inteira fica na cidade, passando necessidade, sem ter como voltar. O pós-eleição, o pós-processo eleitoral, também é muito dolorido para a população indígena. Principalmente quem está na região de fronteira, quem está na região onde o acesso é muito difícil. Existem comunidades que, para você chegar lá, da sede do município local, você gasta 1.000, 2.000 litros de combustível. A Justiça Eleitoral tem muita experiência nisso, porque leva as urnas a lugares muito distantes. Mas o fato é que, se é difícil exercer a cidadania aqui na cidade, onde tudo é perto, onde tudo está próximo, imagine lá onde estão os indígenas, em lugares tão distantes. Então, eu finalizo realmente desejando que a Justiça Eleitoral se aproxime cada vez mais e se aproxime de forma efetiva, se aproxime para mudar a realidade dessa população. Por exemplo, uma iniciativa do Tribunal que deverá ser tratada nesse encontro e será muito brilhante, que é a tradução de todo o material de divulgação da Justiça Eleitoral nas línguas indígenas, pelo menos nas mais faladas, nas mais conhecidas. Isso é muito importante, porque vai libertar os indígenas. Agora se fala nas fake news por causa da política atual, mas os índios são vítimas de fake news há muitos anos, há séculos, por causa do obstáculo da língua. Notícia falsa, dizendo para o índio que o processo é assim, e não é daquele jeito e não desse. Informação falsa dizendo que ele não pode ser candidato. Informação falsa dizendo que a mulher não pode votar, a mulher indígena. Informação falsa dizendo que se tiver filho não pode votar. Todas essas fake news indígenas, elas perduram aí por século, né? Mas agora a sociedade nacional está sentindo um pouco do que é essa coisa em escala nacional, né? Então, eu agora sim finalizo desejando que a Justiça Eleitoral consiga garantir ou minimizar o acesso e a cidadania dos povos indígenas. Muito obrigado. Ouviremos neste momento as palavras de Nori Canamari, mulher indígena pertencente à etnia Canamari, advogada e presidente da Comissão de Amparo e Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas. Catucunaina. Catucunaina, na minha língua indígena Canamari, significa bom dia, olá, tudo bem, como vão vocês? Eu precisei iniciar minha fala dessa forma para que vocês percebam que nós, enquanto povos indígenas, temos uma língua materna. Saldo a mesa na presença do excelentíssimo senhor desembargador Jorge Manuel Lopes Lins, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, aos colegas advogados, aos parentes aqui presentes, o Autan, que na minha língua indígena também significa gratidão, desembargador, pelo convite, por estarmos aqui hoje. O cocá não é fantasia, é uma identidade cultural de nós, os povos indígenas, e isso deve ser respeitado. Bem, eu preciso compartilhar com vocês que estou muito feliz, porque no ano de 2016, eu sou da região do Juruá, do município de Itamaraty. É uma região que ainda se encontram bastantes etnias indígenas em áreas de difícil acesso. Para vocês terem ideia, a minha etnia, a maior parte das aldeias da minha etnia estão em espaços em que precisamos andar de canoa durante dia e noite, pegando sol e chuva, 7 dias, para poder chegar no município mais próximo, que é Itamaraty ou Irunepé, para podermos votar. E em 2016, os meus parentes indo tentar exercer o seu direito, né, de votar, a canoa virou e o jacaré comeu meu sobrinho de 1 ano de idade. É chocante, mas
fatos como esses ocorrem todos os dias, né? E em Erunepé, na região de Erunepé, a maioria das etnias indígenas ali também precisam, muitas vezes, irem de barco durante 2 dias e depois andar mais 3 dias a pé para conseguir votar. Então, termos urnas eletrônicas nas aldeias indígenas se faz realmente necessário, é importante. Estamos aqui antes da chegada dos portugueses, mas sinto que ainda somos desconhecidos. Ainda seguimos sendo chamados de índios, quando é uma palavra totalmente pejorativa. A palavra certa é indígena. E ainda estamos lutando, né, parentes, para conseguirmos estar em espaços como esses, que muitas das vezes são compostos exclusivamente por pessoas brancas e elitizadas que ainda não estão preparadas para nos ver e nos ter nesses espaços. E eu até brinco dizendo que nós, povos indígenas, não somos de recente contato. É o sistema judiciário que é de recente contato para com nós, povos indígenas. E finalizo a minha fala dizendo que as pessoas, os não indígenas, têm todo o direito de não gostar de nós enquanto pessoas indígenas, mas têm o dever de nos respeitar. Porque antes de sermos indígenas, somos pessoas. Pessoas com direito ao respeito e a vivermos em paz. Muito obrigada. Muito bem, senhoras e senhores, neste momento desfazemos a mesa de honra e agradecemos a todas as autoridades que fizeram a composição da mesa. Muito obrigado. Só o tempo enquanto desfaz a mesa para que possamos convidar os palestrantes deste evento. Bom, permanece à mesa o Dr. Túlio de Oliveira Dourinho, será um dos palestrantes. Eu aproveito para convidar também os próximos palestrantes para compor a mesa juntamente com o Dr. Túlio. A doutora Cristiane Soares de Soares e também o senhor Jaime Diacara, ou Diacara. Dando continuação a este evento, vamos dar início ao ciclo de palestras. Dr. Túlio de Oliveira Dourinho, mestrando em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e professor convidado da Escola Superior de Magistratura do Amazonas e professor da Escola Judiciária Eleitoral, o TREAM. Boa palestra. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria muito grande poder estar aqui nessa manhã, falando de um tema, de um objeto de pesquisa que eu tenho me dedicado nos últimos 2 anos. De início, gostaria de agradecer ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas pelo convite. Eu faço da pessoa do presidente, desembargador Jorge Lins, em nome do qual cumprimento os demais membros da corte aqui presentes. Gostaria de agradecer a presença da doutora Cris Baré,
que realiza um trabalho brilhante na coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, bem como meu colega palestrante, Dr. Jaime Jácara, antropólogo indígena dessano. Então, eu tenho me debruçado em relação à efetivação do artigo 231 da Constituição Federal. Vejo aqui que tem vários estudantes de direito. Um artigo, uma norma constitucional de eficácia plena, ou seja, quando o legislador de 88 idealizou o artigo 231, ele já o idealizou de forma plena, sem necessidade de uma complementação pelo legislador infraconstitucional. Então, o dispositivo é muito claro, são reconhecidos aos povos indígenas sua organização social, seus costumes, línguas, crenças e tradições. E os povos indígenas, enquanto grupos sociais, há muito tempo vêm lutando pela efetivação dessa autodeterminação aqui prevista. E é necessário contextualizar, trazendo alguns autores, antropólogos latino-americanos, a exemplo de Aníbal Quijano, que trabalha a descolonialidade do poder. Uma descolonialidade do poder que afasta uma pseudo-epistemologia dominante eurocêntrica. Afasta uma pseudo-epistemologia, dando a possibilidade do reconhecimento do multiculturalismo. Multiculturalismo previsto no artigo 231 da Constituição. Mas o multiculturalismo, segundo uma jurista peruana, Raquel Fajardo, o nosso constitucionalismo ainda está no primeiro ciclo de multiculturalismo, porque multiculturalismo é apenas o reconhecimento da diversidade, é a tolerância da diversidade. E isso é muito pouco. É necessário ir além e mais profundo. Ou seja, sair de um multiculturalismo e passarmos para uma interculturalidade. Uma interculturalidade que pressupõe compartilhamento de culturas. Não troca, compartilhamento de culturas. As culturas, a diversidade não deve ser apenas tolerada, mas sim celebrada. E tudo isso já vem há muito tempo, com a filosofia da libertação de Henrique Dussel, ou a teologia da libertação de Leonardo Boff. Temos que celebrar o que Boaventura de Souza Santos chama de ecologia de saberes. Então, o fato que ainda há pouca efetividade do exercício da capacidade eleitoral ativa e passiva em relação aos povos indígenas, ou seja, o ato de votar e ser votado. Nós temos aqui, no estado do Amazonas, eu não tenho medo de dizer, uma das eleições mais difíceis de serem realizadas. Existem sessões eleitorais que ficam a mais de 200, 300, 400 quilômetros da zona eleitoral. E o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas tem garantido o acesso formal ao voto. Mas esse egrégio tribunal quer ir além e mais profundo. Não apenas garantir o acesso formal, mas o acesso substancial ao voto. E para garantir esse acesso substancial ao voto, há que se garantir um direito informacional válido, horizontal, desprovido de uma cultura eurocêntrica, pseudo-hegemônica, já afastada por Aníbal Quijano em sua descolonialidade do poder. Então, como hipótese em relação à capacidade eleitoral ativa, ou seja, o ato de votar,
temos que trabalhar um direito informacional válido, e é o que o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas fará, levando o conhecimento do processo eleitoral aos povos indígenas, desde a diplomação dos eleitos, desde a convenção partidária, registro de candidatura, dia da eleição, proclamação dos eleitos, diplomação. Todo o processo eleitoral, mas de forma factível, respeitando o que o 231 estabelece. Costumes, autodeterminação. No que concerne a capacidade eleitoral passiva, ou seja, o ato de ser votado, temos que trabalhar uma mudança na legislação. Uma mudança que inclua o que nós chamamos de princípio da igualdade em sua vertente material. E o que eu quero dizer com isso? A emenda constitucional número 111 estabeleceu uma ação afirmativa em relação a mulheres e negros candidatas a deputadas federais. Os votos dados a negros e mulheres serão computados em dobro para fins de fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha. Uma ação afirmativa de 2022 a 2030. Por que não a inclusão também dos povos indígenas? Por que não? A gente tem que pensar em relação a isso. Uma emenda constitucional inclusiva. Negros, mulheres. Por que não povos indígenas? Por que não o estabelecimento de cotas parlamentares, a exemplo da Constituição Plurinacional da Bolívia de 2009? E talvez o que seja mais grave, senhoras e senhores, eu acabei de publicar um artigo e encaminhei para o ministro Luiz Roberto Barroso, acerca da desnecessidade de filiação partidária em relação aos povos indígenas. A filiação partidária em relação aos povos indígenas limita a atuação. Como compatibilizar? Por que inserir essa necessidade? E eu faço com base na Convenção Americana de Direitos Humanos, que não exige como condição de elegibilidade a filiação partidária. E no caso, a Corte Interamericana, trabalhando o conflito Iatama versus Nicarágua, decidiu em relação aos povos indígenas acerca da desnecessidade de filiação partidária. Então, qual a hipótese proposta que eu encaminhei ao ministro Luiz Roberto Barroso? Continua a norma constitucional em relação à filiação partidária, mas há uma paralisação da eficácia do artigo 9º da Lei 9.504, Lei das Eleições, em relação especificamente aos povos indígenas. Eu defendo que a devida eficácia, densidade normativa do 231 somente será alcançada quando os povos indígenas ocuparem o Congresso Nacional e terem possibilidade de participarem das decisões políticas fundamentais. Viveiros de Castro deixa claro, não há que se falar em autodeterminação, não há autodeterminação em relação aos povos indígenas se eles não ocuparem espaço local, regional e nacional na política. Em 2018, nas eleições de 2018, apenas Joênia Wapichana, hoje presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, foi eleita deputada federal. Ela não foi reeleita em razão do coeficiente, mas ela teve uma votação, inclusive, superior à de 2018, sendo que em 2022, 5 deputados federais provenientes de povos indígenas foram eleitos, com destaque para 2. Célia, pelo PSOL de Minas Gerais,
e a grande Sônia Guajajara, primeira-ministra indígena, Ministério dos Povos Indígenas. Os povos indígenas começam a ter visibilidade através do exercício de uma capacidade eleitoral ativa e passiva plena. Davi Copenaua, no livro A Queda do Céu, deixa claro: os povos indígenas não querem a instalação de um novo Estado. Eles querem ser reconhecidos como cidadãos neste Estado que já ocupavam antes da colonização. A cidadania, ela não é algo inerente. Faz-se necessária uma atuação do Estado no sentido de torná-la efetiva. E em relação aos povos indígenas, o Estado tem que estabelecer mecanismos, formas para que essa cidadania passe a ser devidamente efetivada. O que não tem sido feito até o momento. Tenho buscado no meu estudo mecanismos para efetivar a cidadania dos povos indígenas através do exercício da capacidade eleitoral ativa e passiva, não apenas formal, mas substancial. Falei um pouco acerca de história, de antropologia, que a gente chama de zetética jurídica. Falarei agora um pouco acerca da dogmática jurídica. De que forma o Tribunal Superior Eleitoral tem tratado e evoluído nesse sentido. Especificamente, nós temos uma resolução super importante, a resolução TSE número 23.659, de 26 de outubro de 2021. 2 artigos tratam especificamente de direitos fundamentais da pessoa indígena. Olha o que estabelece o artigo 13, senhoras e senhores. É direito fundamental da pessoa indígena ter considerados, na prestação de serviços eleitorais, sua organização social, seus costumes e suas línguas, crenças e tradições. Olha o parágrafo 2º. No tratamento de dados das pessoas indígenas, não serão feitas distinções entre integradas e não integradas, aldeadas e não aldeadas, ou qualquer outra que não seja auto-atribuída pelos próprios grupos étnico-raciais. Olha o parágrafo 3º. Não se exigirá a fluência na língua portuguesa para fins de alistamento, assegurando-se a cidadãos e a cidadãs indígenas o uso de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Parágrafo 4º. A pessoa indígena ficará dispensada da comprovação do domicílio eleitoral, quando o atendimento prestado pela Justiça Eleitoral ocorrer dentro dos limites das terras em que habita, ou quando for notória a vinculação de sua comunidade a esse território. E, por fim, é assegurada à pessoa indígena indicar local de votação diverso daquele em que está a sua seção de origem, no qual prefere exercer o voto, desde que dentro dos limites da circunscrição da eleição. Então, há uma preocupação do Tribunal Superior Eleitoral hoje, por meio de resoluções, e especificamente por meio da resolução 23.569, de efetivar a autodeterminação lá, prevista no 231 da Constituição Federal. E esse é um movimento que não pode parar. Porque aquela epistemologia dominante já não existe mais. Já há uma descolonialidade do poder em razão das lutas
dos povos indígenas e de outros grupos vulneráveis. Outro artigo especial é o artigo 42, inciso 6, dessa mesma resolução, que possibilita a identificação da pessoa como indígena, bem como a indicação da etnia a que pertence e da língua que pratica, de forma exclusiva ou concomitante com o português. Tal medida é essencial para se obter dados mais precisos sobre o eleitorado indígena e melhor diagnosticar e superar as dificuldades. Isso já foi implementado no ELO versão 22.4.3-0. Senhoras e senhores, temos cerca de 100 mil eleitores indígenas. 100 mil eleitores indígenas no estado do Amazonas. Sabemos que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas é composta por 24 deputados. Não temos ainda nenhum representante dos povos indígenas, sendo que se faz necessária, sem considerar aí o quociente eleitoral ou partidário, 30, 40 mil votos para se tornar um deputado estadual. Por que não há um representante dos povos indígenas? Isso aí é uma pergunta que deve ser aprofundada. Conforme diz Roberto Gargarella, jurista argentino e o constitucionalista que escreve em língua espanhola mais citado no mundo, ele diz o seguinte, que as cartas, as constituições já estabelecem os direitos. Não adianta acumular direitos nas constituições. Há que haver uma mudança nas organizações formais que ainda continuam burocráticas e fechadas para a diversidade. Eu termino essa breve reflexão com uma frase que produzi ontem à noite, pensando nesse encontro. A igualdade não é um ponto de partida, senão um ponto de chegada ao qual se devem dirigir os esforços do Estado. Isso porque a diferença de quem goza de direitos daqueles que apenas desfrutam de suas promessas se chama injustiça. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom, vamos seguir para a próxima palestra. Doutora Cristiane Soares de Soares, que é advogada indigenista, pertencente à etnia Baré, graduada pela Universidade Estadual do Amazonas, com habilitação em Direito Ambiental e pós-graduada em Gestão Pública e Direito Público, também pela UEA. Militante do movimento indígena, foi secretária adjunta da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas do Conselho Federal da OAB. Atualmente é assessora jurídica da COIAB, membro do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça, Direitos Indígenas, Acesso à Justiça e Singularidades Processuais, e compõe a rede de advogados indígenas da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, para abordar o tema Justiça Eleitoral e Povos Indígenas. Boa palestra. Obrigada. Bom dia a todos. Como o colega Melo já tinha colocado, né, Puranga Ara, que é bom dia. E Puranga Pessica, sejam todos bem-vindos, que não é a minha língua materna, né, porque é o Nhengatu, aquela língua que foi trazida, né, pelos missionários. Infelizmente, a nossa língua Baré já foi perdida, né. Então, para quem não me conhece, eu sou a Cristiane, eu sou indígena do povo Baré, como já foi colocado. Eu sou nascida lá na terra indígena Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira. E atualmente estou em Manaus, né, trabalhando na assessoria jurídica da COIAB, que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira.
Para quem também nunca ouviu falar, a COIAB é a maior organização indígena regional do Brasil. Ela atua em 9 estados da Amazônia brasileira. Então, eu quero primeiramente agradecer o convite de estar aqui, né, em nome aí do desembargador Jorge Lins, né, o doutor Túlio também, que fez esse convite diretamente. Doutor, muito obrigada. E também cumprimento todos os que estão presentes, parentes, parentas, meu parente Jaime de Ácara, que já nos conhecemos aí de muitas trincheiras do movimento, né, Jaime? Então, eu quero trazer um pouquinho, assim, tem muita coisa para se falar nessa questão, doutor, mas eu quero trazer um pouquinho essa questão dessa luta, né, institucional, político-partidária eleitoral para o movimento indígena, que, nesse momento, tem sido uma estratégia também para nós. Claro que, antes da Constituição de 88, não nos éramos reconhecidos, né, os nossos direitos, e quando vem aí a Constituição de 88, com os 2 artigos, a gente passa a ser, de fato, sujeitos, né, de direitos dentro do Estado brasileiro. Isso não quer dizer que, pelo fato de sermos reconhecidos, nós passamos a ter representatividade. Ao contrário, ficamos mais aí segregados justamente pela falta dessa representatividade, principalmente dentro do Congresso, desses espaços, né, onde se tomam decisões que vão interferir diretamente nas nossas vidas, das nossas comunidades e das nossas populações. E aí, então, o que a gente tem visto é justamente esse aumento da participação indígena, né, nesses processos eleitorais, tanto para a questão de votar e ser votado também. E aí, como já foi falado aqui, tivemos, em 2018, né, a nossa deputada federal, doutora Joênia Wapichana, a primeira mulher indígena eleita deputada, sendo que tínhamos também já antes, né, o deputado Juruna, né, que foi eleito pelo Estado do Rio de Janeiro. Tivemos essa pequena representatividade, né, talvez pequena, mas importante nesse passo de construção, de participação dos povos indígenas dentro desse processo político, partidário e eleitoral. E o que justamente chamou muita atenção nesse momento que a doutora Joênia assume essa cadeira no Senado, ou na Câmara, é justamente quando foi o período que a gente mais sofreu retrocessos como povos indígenas em relação aos nossos direitos e conquistas. Então, foi uma luta muito ferrenha. E eu posso dizer para vocês que esse mandato da deputada ele foi um mandato coletivo, junto com o movimento indígena, junto com os povos indígenas. Né? Era apenas uma deputada, mas ela estava lá à frente, né, na guerra e ferrenha, vamos dizer, no seu papel ali de lutar e de defender os direitos dos povos indígenas. E aí, quando há essa conversa do movimento, de que é importante termos, sim, representantes dentro do parlamento, principalmente nos locais onde aquelas pessoas vão ditar normas, regras e leis que vão interferir nas nossas comunidades, nos nossos modos de vida. E aí tem todo um trabalho da própria articulação dos povos indígenas do Brasil, que é a APIB. Eu gosto sempre de falar um pouquinho, a APIB ela é uma organização de junção das organizações indígenas do Brasil. Né? Ela não é uma pessoa jurídica, vamos dizer assim. Ela é formada por 7 organizações regionais, no qual a COIAB compõe, né? Então ela é formada por organizações do Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E então começa-se uma articulação dentro do movimento indígena, da importância de estarmos lá, de termos representantes dentro de todo esse processo de representatividade. Claro que nem tudo é perfeito, né? Então, como o doutor já colocou, há que se fazer várias mudanças, até para a participação indígena. Primeiro, que os partidos políticos eles não levam em consideração a pluralidade, né, a cultura, a forma diferenciada que os povos indígenas vivem. Então, quando o parente quer concorrer, ele tem que se filiar àquele partido que já tem uma regra ali,
vamos dizer. Né? Você não tem como mudar aquilo. E isso, às vezes, acaba realmente deixando que muitos possam não participar desse processo eleitoral. Primeiro é a questão econômica, né? Como os parentes já colocaram aqui, né? Dificuldade, como é que o parente, né, que não tem condições financeiras vai concorrer de frente aí com outros, né, que têm essa questão econômica, a questão política, né, o poder político. Então, são vários entraves que a gente ainda encontra dentro desse processo partidário eleitoral. Né? Ao mesmo tempo, é a questão da falta realmente das informações ainda chegarem nesses cantos mais longínquos que os nossos povos vivem, que residem. A questão da língua também. Né? Então, muito importante o que foi trazido aqui pelo desembargador, né? de traduzir, né, essas normas, essas informações na língua, porque realmente é importante. Como disse o nosso cacique aqui, Ismael, ainda temos parentes que não entendem realmente como que é o processo eleitoral. Então, é importante realmente chegar mais próximo, estar lá. Sabemos das dificuldades, eu falo muito aqui do Amazonas, principalmente lá na minha região que eu conheço, né? Para qualquer deslocamento para comunidades indígenas é um gasto muito grande de combustível, né? E fora as questões dos rios, as questões climáticas e a dificuldade que a gente encontra para chegar até essas comunidades mais distantes mesmo dos centros urbanos. E aí, o que eu quero colocar muito também aqui, trazendo para essa questão dessa representatividade político-partidário, é que é sempre importante que esses parentes que estejam nesses locais, vamos dizer, que almejam chegar para representar, eles estejam sempre realmente vinculados à sua comunidade, à sua organização, porque realmente é uma luta coletiva. Para o movimento, não adianta ter candidaturas individuais. As candidaturas elas devem ser coletivas, porque elas vão pensar no coletivo para aquela comunidade, para aquelas populações. Então, a gente chega justamente nessa questão aí. Quando você está nesse partido, você tem que seguir regras daquele partido. Você não pode opinar, você não pode... Muitas vezes, você, dependendo do partido que é escolhido, justamente pela questão de coeficiente eleitoral, para que você consiga alcançar, né, o objetivo de ser eleito, muitas vezes se escolhem partidos que, lá dentro do Congresso, estão defendendo pautas que são contrárias aos povos indígenas. Né? Então, essa questão para o movimento ela é muito importante, essa escolha do partido, das pessoas que vão estar conosco para nos apoiar dentro dessa luta. Porque senão aí vai ficar uma luta meio que desigual, né? O parente está lá tentando ver pelo coletivo, mas o partido não quer isso. Então, o que o doutor trouxe aqui é muito importante, essa questão dessas candidaturas, né? Que não sejam necessários estarem filiados a partidos, porque realmente eu vejo que é dessa forma que os povos indígenas se sentirão melhor para atuar, né? Para as suas regiões, para as suas comunidades, enfim, para que possam fazer esse trabalho conjunto. É sempre importante também a gente falar, com a eleição agora, o senhor trouxe para a gente 5 deputados, né, indígenas, que se declararam indígenas, né? Mas para o movimento apenas 2 candidatas, né? Como eu falei para vocês, porque houve uma conversa, houve uma estratégia do movimento de levar representantes para estar dentro do Congresso para nos representar. Então, é muito aquela questão que eu digo, não adianta a pessoa ser um indígena, mas ele não ter o compromisso com o movimento, com a comunidade, com os povos indígenas. Né? Inclusive, nós temos, ainda essa semana passada, né, uma das deputadas que se diz indígena votou, inclusive, contra até a questão da equiparação salarial de mulheres, né? Quer dizer, uma mulher votando contra a mulher. Então, são essas coisas que o movimento ele não quer que aconteça quando a candidatura ela é coletiva.
nós temos que trabalhar juntos, porque nós só teremos força se estivermos juntos. Então, a partir do momento que se vai para um partido que não tem, que vai contra, né, tudo que se quer para os povos indígenas, aí não seria uma estratégia aí, né? Então, o que eu quero dizer é que temos um movimento justamente aumentado essa estratégia, porque é importante ter essas pessoas representando, não só os que têm afinidade, mas nós próprios falarmos por nós, dizermos o que queremos. E aí, falar um pouquinho também sobre porque muita gente fala, mas por que querem indígenas na Câmara? Não. Justamente pelo que eu já falei, porque nós precisamos estar presentes nas tomadas de decisões que vão envolver a nossa vida, né, que vão envolver os nossos povos. A colega aqui trouxe, né, muitas vezes, que ninguém é obrigado a gostar dos indígenas, mas que devem sim, ser respeitados, porque nós somos pessoas, somos cidadãos. E essa história de luta do movimento, tudo que a gente conseguiu até hoje em dia, tudo foi na luta, nada caiu do céu, né? Desde que a Constituição veio, a gente, mesmo tendo garantido direitos, nós ainda continuamos na luta, nas trincheiras das lutas, e continuamos. Estamos com o marco temporal aí, né, já pautado para ser julgado no dia 7 de junho. Sabemos ainda das dificuldades, temos recebido pressões, né, dos lados da bancada de ruralistas, né, dentro do Congresso, e a gente sabe que politicamente como que funciona, então é importante termos aliados dentro do Congresso, né, em outros espaços também, e vamos seguindo o tempo todo nessa luta. Eu digo assim, o pessoal fala, você trabalha com o quê, Cristiane? Qual é o seu... Com quem você trabalha no direito? Aí eu digo, olha, para o advogado indígena é difícil, porque nós temos que saber um pouco de tudo. Nós temos que estar sempre à frente de algum caso, algum assunto que esteja falando sobre nós. E isso é importante porque a gente também acaba sensibilizando, né, tanto o Judiciário, tanto o Ministério Público, e tanto também o nosso Congresso Federal. Então, é bem difícil. A gente hoje está aqui falando sobre a questão eleitoral, né? Aí amanhã eu já tenho que estar vendo a questão de terras, né? E, outro lado, nós temos a questão das criminalizações das nossas lideranças. Então, nós não temos uma área do direito para se trabalhar somente naquilo. Nós temos que trabalhar em tudo. E, muitas vezes, nós somos também, não só os assessores jurídicos, mas também o médico, o delegado ali, né? O psicólogo. A gente tem que sempre estar sabendo um pouquinho para estar dando esse apoio. E o que eu quero trazer também nessa questão da advocacia indígena, falando um pouquinho aqui, saindo um pouquinho do tema, mas na questão de que a advocacia indígena também foi um sonho das nossas lideranças, né? E poder estar aqui hoje falando um pouco, com muitos colegas meus que estão aqui também, que são advogados, isso tudo foi uma conquista de uma luta, né? E hoje podemos aqui estar falando por nossas comunidades, por nós, podemos estar ocupando esses espaços falando em nome das nossas comunidades. Isso é muito importante. Então, essa importância de estarmos nas academias e depois que sairmos de lá, levarmos essa experiência para dentro das nossas comunidades. É até engraçado, às vezes, quando a gente vai atender o parente, e a gente chega lá, estamos para atender aí, mas a senhora é mesmo advogada? A senhora está... Porque a fulana ali... A gente, às vezes, acaba se dando com isso, não é, Isael? E, com o tempo, a gente vai conquistando o nosso povo e dizendo por que nós estamos ali e que nós temos um compromisso. Então, era muito isso que eu gostaria de falar, né? Se depois alguém quiser fazer alguma pergunta, eu peço até desculpa que eu não fiz uma apresentação, mas queria uma conversa com vocês, né? De trazer essa questão político-partidária eleitoral no sentido de que agora ela é, para a gente, um instrumento estratégico, sim, para o movimento indígena.
nós queremos sim estar lá dentro, representados, para que possamos, em nosso nome, propor leis, normas, falar, né, por nós, nos defender, porque realmente a luta não tem sido fácil. É uma luta árdua, passamos esses 4, 5 anos de bastante retrocesso, estamos agora num momento de reconstrução, de conversa. Não quer dizer que tudo está bem, né? Não é isso também, nós estamos numa reconstrução. Temos agora um Ministério Indígena também, que ainda está em construção, né? É um ministério novo, né? Vocês sabem que tem toda uma burocracia ainda, né? A princípio, temos bastantes parentes profissionais indígenas que estão à frente do Ministério, né? Então, a gente tem trabalhado em parceria com o Ministério, mas querendo dizer que nós continuamos sendo, né, movimento indígena, e quando chegar a hora de cobrar, nós vamos cobrar sim. Nós vamos estar lá, sim. Tá? Então, isso é bastante importante, porque ainda muita gente não sabe diferenciar. O parente está no governo, mas é governo agora, não é mais movimento. Sabemos que são parceiros, mas que o movimento indígena vai continuar fazendo, né, essa cobrança quando for o momento, vai continuar propondo, vai continuar lutando, vai continuar em resistência. Então, o que eu falo aqui, né, para o nosso TRE é justamente que continue esse trabalho, doutor, é muito importante, né, tanto a questão de votar e ser votado, é importante, somos cidadãos, temos direito de votar e ser votados, e que, claro, essas informações cheguem o máximo possível às nossas comunidades para que possamos ter aí mais candidaturas indígenas, mais representantes dentro, não só do Congresso, mas das câmaras municipais, né, das nossas assembleias legislativas, e que a gente, no futuro aí próximo, podemos, com certeza, ter representantes dos povos indígenas nesses espaços. Muito obrigada, gente. Passaremos, portanto, agora para a próxima palestra. Convidamos o senhor Jaime Jácara, antropólogo indígena dessano, mestre em doutorando em antropologia social, graduado em pedagogia intercultural indígena, irá tratar aí sobre o tema Cosmologia Dessana, um ensaio sobre geomitologia de ritos musicológicos. Boa palestra. Wani musan pe masapona. Yusani diakra ana. Bukai ke ana. Ani ipi diakru manga ana. Yusio ipi manga ana. Ni borate mo yikaira. Ibasuko. Yeni min makni. Daseu makku bukai kuni. Atau musane kano dero ni seti palensa. Dero aku seti nani tisa ana dasa pona ana mina pona ana dikana ni ser miti ne tege kano uko kya musane dero ni seti nani musani musama ku nani tena de attivi dero ni seti riviniti to dero dutta sere oli viniti non è un po' ni ser musana ku debundi. Bom dia a todos e a todas. Como já fui apresentado, mas repetir meu nome. Eu sou da etnia dessana, eu falo, meu pai dessano, minha mãe tucano. Eu aprendi duas culturas diferentes. Por isso que eu quero trazer para cá dessa casa, TRE, a casa que dá o poder para os políticos. A casa que dá muita responsabilidade para os políticos partidários. Eu quero trazer mais, me mandaram muita coisa, pedir artigo, me mandaram slide e apresentar slide, só para vocês verem como que a gente vê essa literatura cósmica do povo dessana, do tucano e tuiuca. Bem, eu vim de uma escola diferenciada. Eu nasci numa aldeia onde meu pai apontava o dedo no universo, dizia, esse período de movimentação da estrela, época de caça, época de ritual de dança, época de jurupari, época de tomar ayahuasca, época de fazer festa.
A partir desse momento, eu aprendi muito a cultura diversificada, de alternância, de austeridade. Como que é relação com a natureza, relação com a água, com o fogo, com o rio, com a natureza. Isso que para mim era muito importante. E essa escola onde aprendi, observando a movimentação das estrelas. Isso que era para mim era uma escola vivenciada, onde aprendi a ouvir, onde aprendi a vivenciar, hoje eu estou praticando. Essas 3 categorias, que é de suma importância você compreender o que é cultura, o que é cosmologia para os indígenas. Isso que eu fui convidado fui dar palestra na FUNAI, a Tairene, o Pro Melo, e demais grupos que estão aí, que participaram, que vem participar, a doutora Janaína, que é uma da primeira mulher que participou, que está participando, trabalhando com a questão dos povos indígenas. E isso veio trazer outra coisa de 3 categorias. Como que o indígena faz leitura da sua existência? Primeiro, nós, desse ano, falamos que nós viemos, somos gente do universo. Surgimos na cuia da vida. Depois, nós falamos que nós viemos na canoa de transformação. E essa canoa de transformação vem há longos anos, vem trajetando, fazendo casas memoriais, casas ancestrais, casa de rituais de dança, até Imigi, saindo do Rio de Janeiro até Imigi, em Ipanué Cachoeira. Isso tudo baseado na via constelação. Nós temos essas políticas diferenciadas de vivenciar com a natureza. Por isso, muitas vezes, elas não são entendidas como se fosse uma política. Quando eu comecei a trabalhar no MUSA, sobre a constelação indígena, junto com o professor Germano, orientado pelo meu pai, diácono, começamos a ver a diferença dos conhecimentos indígenas. Como que a ciência vê o conhecimento indígena? Não como ciência, mas ele não percebe que indígena tem conhecimento diferente, tem filosofia diferente, tem olhar diferente e pensar diferente. Por isso que essa casa tem que compreender a política do movimento indígena, política das lideranças, política das comunidades, política dos Cumuã, Bahia. Ele tem essa filosofia diferenciada, que é muito importante você compreenderem. A partir disso, nós temos essa literatura educacional cosmológica. Quando vocês falam que nós temos educação específica, tem pedagogia diferenciada, não escrita. Eu não fiz tradução, eu fiquei devendo para vocês, tá? Depois vocês vão aprender. O meu pai sempre dizia que os indígenas, os brancos, precisam ser escritos. Sem escrita, nós indígenas nunca vai ter o valor. Por que os doutores aqui estão dizendo? Está escrito. Nós, doutores indígenas, ninguém escreveu a lei. As perguntas estão aí. Por que nós não temos representatividade na Assembleia Legislativa? Porque nós próprios indígenas temos que trabalhar. O que eu falei? Cada povo tem pensamento diferente, tem sua filosofia diferente. Isso que pode até atrapalhar da candidatura de um indígena. Sabe por quê, doutor? Aquele lá do Rio Negro não é meu parente. Aquele lá do Alto Solimões não é meu parente. O Baixo Amazonas não é meu parente. Do Rio Madeira não é meu parente. E essa questão, nós antropólogos e advogados indígenas tem que trabalhar, tem que conscientizar.
principalmente com liderança, criar esse fórum de orientação, como quando vamos parar de brigar, que se não parar, o que nós vamos ter? Sem representatividade. Isso que é a nossa luta começa hoje, com essa palestra. Parentes candidataram, mas não tiveram voto. Nós, indígenas, a gente copiamos também, doutor. Mas só que não sai colorido, mas sai preto e branco. Por quê? Nós criamos um fórum da discussão da política indígena. Está aí o doutor, ele faz parte dessa discussão para orientar. Porque muitas vezes não fomos tutelados pelo partido. Vem cá, parente. Quando reclama muito, o indígena é chamado. Ele é empregado, é tutelado. Quando ele vem cá, tu está falando demais, tu vai candidatar comigo, tu vai... Se vai falar muito, se tu vem cá, vem trabalhar aqui. Como diretor-presidente de uma secretaria. Aí entra no matapi. Aí o Estado engole os indígenas. Isso que a gente tem que pensar de hoje para frente, como que a TIE vai ajudar os parentes indígenas, liderança indígena, trazer mais discussão. Ou fazer uma cartilha de orientação, ou fazer uma palestra mais avançada, do jeito que tu está fazendo. Isso que nós precisamos. Indígena, tem a sua categoria diferente. O rio, lá para onde eu nasci, Rio Tiquié, motor 40 não chega, que chega a rabeta. Por quê? Isso, mesma coisa, o Estado não chega lá. Quando eu cheguei lá, na minha comunidade tem na aldeia, outra aldeia, tinha Rúpida. Lá de São Gabriel falou que Rúpida é uma classe baixa. Ele não podia ter título, porque ele não sabe escrever, não sabe ler, mal fala a língua tucano. E isso acontece, porque não chega a informação para cá. Não sei qual tipo de representatividade nós temos. As lideranças eleitas também esquecem para o próprio parente. Ele fica inimigo do próprio eleitor. Ele esquece que ele é empregado do eleitor, não patrão do eleitor. Aí fica essas questões que a gente tem que rever hoje, que é muito importante para a gente discutir. As pessoas que são funcionários que estão aqui, que ficaram tempo, mas deixaram os deveres de fazer. Quando eu entrei, falaram que nós íamos trabalhar, né? Porque não vamos passar tempo aqui. Deixa eu contar uma historinha para você, está muito triste. Eu fui dar palestra lá no Rio de Janeiro, aí o cara falou, o índio veio falar. Por isso eu coloquei na minha fala, para o pessoal do artigo, conversa selvagem, ou diálogo selvagem. Quando eu entrei, começaram a fazer... Aí mudei minha palestra. Aí eu perguntei, quantos povos são aqui que estão aí? Quem são carioca? Todo mundo levantaram. Você sabe qual é o significado do povo carioca? O que é carioca? Você viera da Calavera, olharam a oca, os seus avôs casaram com Índia. Por isso vocês são carioca. E você está assistindo demais. Quem faz esse barulhozinho é o povo da Xuxa. Aí Rede Globo ia transmitir minha palestra, cortaram eu. E outra coisa, quando eu viajei, indo para a Colômbia, no aeroporto, a menina funcionária perguntou, tu é índio? Eu falei, eu sou dentista, cheio de dente. E esses olhares, esses comportamentos de outro olhar, machuca os povos indígenas. Isso que eu quero trazer para você refletir. Dizer, se fosse outro, iria de paletó, mas não sei colocar gravata, mas você coloca dente, né? E outra questão.
Quando a gente estuda lá na universidade, a gente sofre preconceito. A gente está colocado doutores, não existe universidade para nós, uma porta aberta. Ele olha para nós indígenas numa brechinha assim, ó, a presença indígena. Quando nós começamos, nós antropólogos, criamos núcleo. Aí depois criamos colegiado indígena para discutir, para publicar o livro com a língua indígena, defender nossa dissertação e tese em língua indígena. E eu mudei a dissertação colocando desenho. Como que o índio fala sobre conhecimento indígena? Através do desenho, através do grafismo, através da pintura, através da tinta, através das cores que nós trabalhamos. Essa é que é a nossa cosmologia. Agora, você não vai me chamar de dentista, tá? Que eu sou de Acre. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom, encerramos, portanto, né, este evento, agradecendo aí a presença de todos, especialmente dos nossos palestrantes, o doutor Túlio de Oliveira Dourinho, a doutora Cristiane Soares de Soares e o senhor Jaime Jácara, por partilharem os seus conhecimentos conosco neste evento, nesta manhã. Desejamos um ótimo dia a todos, fiquem com Deus e estão todos convidados a um coquetel que será servido aqui no hall de entrada do TRE. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.